Oi, gente, tô de volta. Bem-vindos ao Nara Atelier de Bonecas. Esse é o primeiro vídeo de passo a passo do ano. O canal tá de nome novo, resolvi focar apenas na costura de bonecos de pano. E se você ainda não viu o vídeo mostrando todos os detalhes do meu novo cantinho da costura, eu vou deixar o link aqui na descrição e também uma janelinha no fim desse vídeo. E antes de começar o passo a passo dessa fofura aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e vem comigo costurar. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é a hora de fazer a roupinha da boneca. Então, para fazer o vestido, eu vou precisar iniciar pelo busto. Então, aqui vocês vão usar dois moldes diferentes, vão posicionar sobre o tecido dobrado. Então, eu dobrei colocando direito com direito e risquei usando o molde, tá? São dois moldes diferentes. Então, aqui, depois que risquei, fiz o corte, deixando uma margem e iniciei a costura aqui, ó. E fui seguindo em toda a volta e parei aqui, deixando essa abertura para desvirar, tá? Aqui da mesma forma. Fiz a costurinha, dando retrocesso no começo e no final deixando esse espaço aqui. Depois, eu cortei com a tesoura, dei um pique aqui nesses cantinhos, tá? Pontudos, que é para quando desvirar ficar tudo bem retinho. E aqui, na parte da gola, eu fiz uns piques também, nessa parte arredondada, que é para não ficar repuxando depois que desvirar. Então, fiz aqui e aqui também dei uns piques, ó, tá? Depois disso, é só desvirar. Eu passei o ferro, tá? Para deixar tudo certinho. E agora eu vou desvirar para mostrar para vocês como a gente vai fazer, encaixar a outra parte debaixo do vestido. Já desvirei essas duas partes do busto. Olha só que gracinha esse tecido. Bem fofo, né? E aqui eu cortei uma faixa de tecido medindo 80 por 13 centímetros e depois fiz um zigue-zague com um ponto bem fechadinho em toda essa parte aqui de cima, tá? Aqui embaixo eu fiz uma bainha, costurei aqui e aproveitei para costurar uma rendinha aqui embaixo e depois que eu costurei a renda, eu posicionei fita, tá? Fitilho e fui costurando aqui um pouquinho acima da rendinha. E aí ficou esse detalhe, só para dar um charme a mais aí no vestido. Então, essa parte da fita é opcional, você faz do jeito que quiser, mas eu achei que ficou bem fofinho assim. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio essa faixa de tecido, vai vincar aqui e cortar para separar aqui uma parte da outra, tá? Então, eu vou cortar aqui essa parte e volto para mostrar. Já cortei aquela faixa de tecido e em cada parte eu fiz uma costura iniciando sem dar retrocesso, tá? Aumentei o ponto, veja que ele é bem larguinho, ó, bem maior. Então, eu fiz essa costura sem dar retrocesso até o final. E aqui, ó, na parte de baixo eu já adiantei, porque depois de fazer essa costura, você vai puxar o fio de trás, bem de leve, para franzir essa faixa de tecido, tá bom? Então, aqui, ó, já adiantei, mas é só puxar esse fio aqui de trás. E aí, você vai franzindo, franzindo aos poucos, até ficar no tamanho daqui, dessa parte do busto. Então, vai franzir para ficar exatamente aqui na mesma medida do busto. Então, eu vou franzir isso daqui com calma e mostro para vocês. Bom, depois que franzir a faixa de tecido, você vai amarrar, dar um nozinho nas pontas e vai deixar tudo bem certinho aqui com
o busto. Então, você põe direito com direito do busto, deixa tudo bem certinho e faz uma costura dando retrocesso no começo e no final. Então, eu alfinetei tudo, fiz a costura, ficou assim. Na outra parte, da mesma forma, ó. Direito com direito, deixei tudo bem certinho aqui, bem alinhado ao busto e fiz a costura. Depois é só desmanchar aquela costurinha que a gente fez lá no início e aí tá pronta essa parte. Depois é só unir direito com direito, alinha bem aqui essas laterais, coloca alfinetes para ajudar e faz uma costura dando retrocesso no começo e no final aqui do lado. Do outro, da mesma forma. Deixa costura com costura aqui, ó, tudo bem certinho. E vai para a máquina para costurar toda essa lateral, dando retrocesso no começo e no final. Bom, já fiz as costuras aqui nas laterais. Depois de fazer a costura reta, da cintura para baixo eu fiz um zigue-zague só como acabamento, para ficar tudo bem jeitosinho, já que eu não tenho a overlock. Então, aqui, ó, fiz a costura reta até o final, dando retrocesso no começo e aqui também. E depois fiz o zigue-zague até a cintura. E agora, é só desvirar. Aqui na parte de cima, eu abri 2 casinhas de botões. Então, coloquei, ó, fiz aqui e a outra aqui, nessa parte mais alongada. Só que é opcional, se você não quiser fazer, você pode fazer uns pontinhos aqui, colocar e ir costurando, prendendo essa alcinha já no corpo da boneca, tá? Você veste, mede a altura direitinho e faz a costura do botão prendendo. Mas se você quiser remover o vestido para lavar de vez em quando, aí o ideal é que faça ou com aquele botão Rita ou fazendo essa casinha de botão aqui para poder tirar do corpinho sempre que precisar. Outra opção também é você fazer com velcro. Você corta um quadradinho, costura bem nas 2 partes, aliás, nas 4 partes, e aí depois é só grudar e depois vai destacando e tira do corpinho para lavar. Então, são algumas opções que você tem aí. Por enquanto, eu tô fazendo com casinha assim mesmo, abrindo espaço, mas futuramente eu pretendo investir para colocar botão Rita, tá? Eu acho muito mais prático, destaca rápido, então eu pretendo no futuro investir nisso. Mas olha só como ficou, né? Bem jeitosinho, bonitinho, e aí é só soltar a criatividade. Você pode colocar um lacinho aqui do lado, uma florzinha, enfim. Mas essa parte já tá pronta e agora é só reservar. Agora é só pegar o molde da gola, risca sobre o tecido dobrado, direito com direito, risca e recorta, deixando uma margem, tá? E depois faz essa costura, iniciando aqui mais ou menos, dando retrocesso, e segue em toda a volta, finaliza mais ou menos aqui, dando retrocesso novamente. Dei uns piques nessa parte arredondada, para não ficar repuxando, e depois quando desvirar, vou passar o ferro e vai estar pronta. Já desvirei, passei o ferro e tá prontinha a gola. Depois é só colocar por cima do vestido e dar uns pontinhos aqui, ou coloca um botão ou um lacinho e vai ficar lindo na boneca. Ou você coloca assim, ou você deixa ela com essa parte aqui aberta para trás e deixa tudo redondinho aqui na frente, tá? É opcional.
Para a calcinha, é só baixar esse molde, vai imprimir e depois vai riscar no tricoline. Você coloca o tecido dobrado, direito com direito, posiciona o molde e risca para depois cortar, deixando uma margem de costura de 1 centímetro, tá? E aí, vai fazer uma bainha na parte de cima e na parte de baixo. E aqui na parte de baixo aproveitei e costurei essa rendinha, que também é opcional, tá? Então, aqui ó, já tá tudo costuradinho, fiz a bainha aqui na parte de cima, de baixo e coloquei essa renda, tá? Depois que fizer isso, aí sim você vai unir direito com direito, alfineta aqui e vai fazer uma costura apenas nessa parte de cima, tá? Então aqui é a cintura, a parte de cima da calcinha, e aí você vai fazer uma costura dando retrocesso no começo e no final, somente aqui até esse fundo, tá? Nessa curvinha. Costura aqui, dá retrocesso aqui no finalzinho também. Do outro lado, faz a mesma coisa. Alfineta, deixa tudo bem certinho e faz uma costura aqui, finalizando nessa outra ponta, tá? Somente essa parte daqui é que vai ficar aberta. Vou pra máquina fazer isso e volto já já pra mostrar. Já fiz a costura desse lado e desse aqui também, aproveitei, cortei o excesso de tecido e vou agora fazer um zigue-zague como acabamento. Então aqui ó, tudo costuradinho, aqui também, e só essa parte de baixo que ficou sem costura, tá? E aí eu vou fazer esse acabamento nesses cantinhos e depois a gente vai abrir dessa forma, aqui ó, aí fica fundo com fundo, aqui embaixo, e aí você finaliza com uma costurinha aqui ao redor, dando retrocesso no começo e no final. Então, faz essa costurinha aqui embaixo, corta o excesso de tecido, faz um zigue-zague se quiser também, e aqui em cima é só você colocar lastex, você pode costurar, ou com elástico chato, ou você pode pegar uma linha de crochê e sair costurando à mão mesmo com a agulha comum, para depois franzir no corpinho da boneca. Então, você tem essas 3 opções. Já terminei as costuras, aqui ó, tudo costuradinho, fiz um zigue-zague como acabamento. Aqui no fundo também, e agora é só desvirar, e aí eu vou decidir se vou colocar elástico chato aqui na cintura, se vou colocar lastex, e aqui nas perninhas também, tá? Eu vou deixar tudo bem franzido e venho mostrar. Já fiz as costuras, usei lastex mesmo, aqui embaixo fiz uma costurinha em cada parte onde vai ficar a perninha, e aqui em cima fiz 2 costuras, e ficou tudo franzido, e tá prontinha aí a calcinha. Aqui para os sapatos eu vou fazer 2 lacinhos, então eu cortei 4 pedacinhos de tecido, coloquei direito com direito e risquei na medida de 6 por 4 centímetros, fiz a costura em cima do risco, iniciei aqui dando retrocesso e finalizei aqui deixando uma abertura. Agora é só cortar as pontinhas aqui e desvirar para poder finalizar aqui os laços. Esses laços
eu vou colocar nos sapatos, tá? Então, eu vou desvirar e aí depois a gente vai franzir no meio e vai ficar bem bonitinho. Aqui eu já desvirei e fiz uma costura no meio para franzir. Então, depois é só dar um nozinho. Reforça mais um pouco, eu gosto sempre de dar 2. E aí, é só colar um pedacinho de fita no meio. Pra ficar um acabamento bonitinho e esconder essa amarração que a gente fez aqui. Você pode fazer também um laço simples para o sapato com a fita, no caso fitilho, mas eu queria fazer com tecido para combinar com o vestido, fazer com a mesma estampa. Fica bem bonitinho. Vou cortar aqui o excesso, essa pontinha. E tá pronto, depois é só colar do lado do sapatinho. Aqui, ó. Aqui também tá pronto o outro, eu vou reservar para colar depois. E tá aí, olha que fofura. Para fazer o corpo, você tem que dobrar o tecido. Nesse caso eu tô usando o algodão cru. Então, eu dobrei o tecido e posicionei todos os moldes para poder riscar. Então, aqui, ó, risquei essa parte do corpo. E em cima do risco, eu iniciei uma costura, dando retrocesso aqui no começo. E fui seguindo até aqui, deixando essa abertura. Então, dá retrocesso no começo, no final, deixa uma abertura para desvirar. Depois, você pode dar um pique aqui com a tesoura e outro aqui, para não ficar repuxando depois que desvirar. E aí, é só desvirar para encher. Aqui, nas perninhas, a gente vai fazer diferente. Aqui, eu posicionei o molde, risquei e deixei uma margem de costura apenas ao redor da perninha, e aqui embaixo eu cortei exatamente onde eu risquei, tá bom? Então, somente nessa parte de baixo que a gente não vai deixar uma margem de costura. Pode cortar em cima do risco, que não tem problema. E aqui você vai iniciar a costura, dando retrocesso no começo, vai seguindo, dando toda a volta e para mais ou menos aqui, dando retrocesso novamente. Pula para cá, para poder deixar essa abertura por onde a gente vai encher com a fibra. Então, pula para cá, dá retrocesso novamente, segue até o finalzinho aqui e dá outro retrocesso, tá bom? E vai ficar assim. Então, aqui fica uma abertura por onde vai encher com a fibra depois. E aqui embaixo vai ficar tudo aberto também, para a gente posicionar a sola mais na frente. E agora, nos bracinhos, tudo bem simples, da mesma forma. Risca, usando o molde, costura em cima do risco, sempre deixando uma abertura. Geralmente, eu deixo aqui atrás do bracinho, tá? E aí, deixo um espaço para desvirar, dou um pique aqui, ó, nessa parte do cantinho da mão, aqui também, e aí é só desvirar, encher e costurar a abertura para fechar. E aqui na cabeça, a gente faz da seguinte forma: risca e faz uma costura em cima do risco, em toda a volta, dando retrocesso no começo e no final, sem deixar abertura, tá? Então, no caso da cabeça, pode costurar fechando tudo. Depois, você vai pegar um descosturador e vai fazer um corte apenas na parte de cima do tecido, do outro lado não, tá? Então, com muito cuidado, faz um cortezinho aqui, um pouco acima, próximo da costura.
e vai desvirar por essa abertura. Então, tá aqui a cabecinha pronta, é só desvirar, encher e dar uns pontinhos. Já enchi com a fibra e agora eu vou fechar essas aberturas aqui que ficaram. E eu uso essa linha pipa, tá? É um fio bem resistente. E aí, com uma agulha comum mesmo, eu vou fazer essa costura. Ó, tá aqui. E aí, vou fechando todas essas aberturas que ficaram aqui nos membros. Bom, aqui na cabeça, a pintura será feita desse lado aqui. Por isso que eu faço esse corte bem próximo da costura aqui na parte superior. Porque caso eu erre a pintura com a tinta de tecido desse lado, aconteça algum imprevisto, algum acidente e eu acabe manchando, eu não vou perder tempo fazendo outra cabeça, gastar mais material, porque eu tenho a opção de virar e fazer a pintura novamente aqui desse lado, tá? Por isso que o corte eu nunca faço aqui no meio, eu sempre faço aqui em cima. Então fica a dica aí para você que tá iniciando na costura criativa de bonecos de pano, sempre faço o corte mais ou menos aqui próximo da costura em cima, porque caso erre a pintura aqui é só virar e refazer desse lado. Até porque esse corte, a costura que vai ficar aqui na parte de cima, fica coberta com a lã, tá? Na hora de fazer o cabelo. Então, caso você erre a pintura aqui, não tem problema, vira para o outro lado, refaz e aqui vai ficar coberto esse acabamento com a lã. Então, não vai dar para aparecer e aí você salva o seu trabalho sem precisar gastar mais tempo nem material, tá bom? Isso é só uma dica aí para quem tá iniciando, por isso que eu sempre faço o cortezinho aqui na parte de cima. Então, eu vou fechar essa costura com esse fio aqui, tá? E aí, depois que eu fechar todos os membros, eu mostro pra vocês. Lembrando que as pernas ficam por último, tá? Então, não precisa fazer o preenchimento com a fibra agora. Vou aproveitar para avisar que aqui na perna já desvirei, a abertura ficou aqui desse lado. E aqui embaixo eu vou fazer uma costura com esse fio também, tá? Com agulha comum, em toda a volta aqui desse pezinho, nessa parte de baixo, tá? Depois eu explico o porquê. Então, eu vou fazer tudo isso e volto já já para mostrar. Bom, aqui já fiz a costura, fechando aquelas aberturas, aqui atrás nos braços também, e costurei cada bracinho usando um botão, é opcional, tá? Mas aí eu sempre gosto de colocar um botãozinho aqui e ir costurando ao corpo, depois atravessei para o outro lado e prendi o outro braço com uma costura também, tá? Então aqui já tá prontinho, eu vou reservar. E para a perna, eu fiz aquela costura que eu expliquei, somente aqui na base, ó, com agulha comum mesmo. Então, mais ou menos 1 centímetro acima do corte, aí fiz essa costura em toda a volta. E agora, é só pegar o pedaço de papelão, aquele que a gente cortou, e posicionar a parte pontuda aqui no calcanhar. E aí, vou encaixar essa sola aqui, vou organizar, deixar tudo bem certinho aqui dentro, e depois vou puxar o fio e franzir com essa sola aqui, para depois fazer uma colagem, tá? Então, eu vou organizar aqui com calma e vou mostrar para vocês como ficou e o que a gente vai fazer depois. Bom, já fiz a costurinha aqui, dei um nó na ponta, franzi e depois passei um pouquinho de cola quente na borda do tecido aqui embaixo, que é para deixar esse papelão preso, para não ficar solto saindo do lugar aqui dentro do pé, tá? Então, passei cola apenas na borda do tecido e não na borda aqui do papelão, porque depois eu vou unir
junto com outra sola de papelão e vou fazer uma costura na borda para prender. Então, por isso que não pode passar cola aqui na bordinha, porque senão dificulta na hora da costura. Então, aqui, ó, tá coladinho. E agora é só pegar a outra sola e a gente vai fazer o seguinte: pega o mesmo molde da sola e vai riscar 2 vezes no feltro. Pega aquele molde, risca no feltro. A diferença é que quando é para cortar no papelão, a gente vai cortar exatamente onde riscou. E já no feltro, a gente faz diferente, a gente deixa uma margem de 1 centímetro. Então, essa margem é justamente para poder caber o papelão aqui dentro para franzir. Então, recapitulando, pega o molde, risca no feltro 2 vezes e corta com uma margem de 1 centímetro. Depois que cortar, é só fazer uma costurinha, ó. Fiz com a linha preta, não dá para perceber muito, mas é só pegar uma agulha comum com linha e vai costurando aqui, fazendo um alinhavo na borda do feltro. E aí, a gente vai franzir com a sola dentro. E aí fica dessa forma. Depois disso, aí a gente passa um pouquinho de cola. Não na borda, mas aqui, ó, no meio do papelão e cola aqui. Lembrando que a parte pontuda sempre fica no calcanhar, tá? E aqui, ó, é só pressionar um pouco. E tá quase pronta aí a perninha do seu boneco ou da sua boneca. Ó. Depois que colar, aí sim, é só encher com a fibra, aqui por essa abertura que a gente deixou em cima. Enche bem, deixa tudo certinho. Depois fecha com uma costurinha aqui atrás. E aí sim, vem com a agulha novamente. E faz uns pontinhos unindo essa parte de baixo ao pezinho. Então, vai costurando, costurando ao redor para prender e vai ficar aí tudo bem certinho, bem preso. Bom, já fiz a costura ao redor, unindo a sola ao pezinho e fechei aquela abertura com uma costurinha também aqui atrás. E agora é só pegar o molde do sapatinho e aí você vai riscar 2 vezes no feltro. Corta exatamente onde riscou, não precisa deixar uma margem, tá bom? Então, risca 2 vezes no feltro e aí você vai unir e fazer uma costurinha aqui na borda, na ponta, dando retrocesso no começo e no final, só aqui na frente. Depois é só desvirar e vai posicionar aqui na frente do pezinho, unindo costura com costura, alinhando bem aqui. E vai alfinetar para facilitar na hora de colar, tá? Então aqui, ó, coloquei alfinete, deixei aqui alinhado. Vou prender aqui embaixo também. E aí, é só passar cola, vai passando aos poucos aqui cola quente, aqui na borda, e vai esticando até chegar aqui atrás, e aí é só cortar o excesso, deixando bem alinhado aqui essa costura. Vai colando com calma, não tem problema se ficar aparecendo um pouquinho essa parte de baixo, porque depois a gente vai fazer um acabamento e vai esconder isso. Mas vai esticando o máximo que você puder e vai colando, tá? Do outro lado faz a mesma coisa, passa um pouquinho de cola na borda e vai colando para prender isso aqui. Depois é só tirar os alfinetes e passar um pouquinho de cola aqui na ponta e tá tudo certo. Inicia aqui, ó. Põe um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui.
e vai colando aos poucos. Quando chegar pertinho do final, faz um corte para tirar o excesso. Ó, e vai cobrindo até aqui atrás. Aqui eu já sei mais ou menos onde vai ficar, eu vou fazer um cortezinho. E aí vou passando a cola, depois é só colar o outro lado fazendo a mesma coisa. Prontinho, esse lado já tá colado. Depois é só virar para o outro lado e fazer a mesma coisa, tá? Tira os alfinetes aqui aos poucos e vai colando. Vai fazendo isso até o final, corta o excesso e depois eu mostro como colar a fitinha aqui embaixo para fazer o acabamento. Já colei, ficou assim, e agora é só cortar uma tira de 25 centímetros por 1 centímetro e colar aqui, iniciando a colagem atrás, tá? Então, passa um pouquinho de cola e aí você vai colando, cobrindo toda essa parte aqui que ficou exposta. Então, esse vai ser o acabamento, então você vai colando aos poucos para cobrir e disfarçar aqui toda essa costura que ficou visível, tá? Vai colando aos pouquinhos. Inicia aqui na ponta. E depois é só cortar o excesso quando chegar aqui do outro lado, tá? Então, é só ir colando e vai estar pronto o acabamento. Finalizei colando, depois cortei o excesso, ficou assim. E agora é só cortar uma tirinha de feltro, se quiser, e fazer um arco aqui, caso você vá fazer uma bonequinha. E aí fica como se fosse uma sapatilha. Então, eu vou depois cortar e colar aqui, e depois é só colar um botãozinho de florzinha, ou então um lacinho do lado de cada sapato. Mas aqui, ó, já tá prontinho. E aí é só pegar cada perninha e vai costurando aqui nessa parte de baixo do corpo. E usa o botão se quiser e vai atravessando, fazendo essa costura, atravessando para o outro lado, vai reforçando isso bem e depois passa para o outro lado e costura a outra perninha. Depois que costurar, é só reservar. Bom, para fazer as marcações do rostinho, você vai precisar de uma fita métrica. Então, aqui, dessa costura de cima para baixo, você marca 5,5 centímetros e faz um pontinho, tá? E aí, para você saber se tá tudo certinho, essa marcação, se tá exatamente no meio, basta medir aqui do lado. Então, dessa costura para o outro, vai dar 11 centímetros, tá? Então, a metade dessa medida vai coincidir com esses 5,5 centímetros aqui que a gente marcou, tá? Então, por esse pontinho, a gente vai se guiando
para as outras marcações. Então, aqui, ó, desse pontinho para o lado, marca 1 centímetro, faz um ponto. Daqui para o lado esquerdo, mais um pontinho aqui onde marca 1 centímetro, tá? E daqui, desse ponto para baixo, marca meio centímetro, faz um pontinho. É exatamente aqui que vai ficar o nariz. Então, é só traçar aqui, ó, um narizinho assim bem simples e tá pronto. Do nariz para baixo, você faz um pontinho onde marca 1,5 centímetro. Fez o pontinho, pronto. Agora é só fazer um tracinho para um lado, depois faz para o outro e tá prontinha a boca. Caso você queira fazer esse detalhe aqui embaixo, é só descer meio centímetro, tá? E riscar, se quiser, tá bom? É opcional. Então, aqui, onde a gente marcou 1 centímetro para o lado direito e para o lado esquerdo, vai ser onde a gente vai posicionar os olhos. Então, caso você queira os olhos pintados, é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu tenho aqui no canal, que eu ensino a fazer olhos pintados com tinta de tecido, tá? Tem vários ensinando como fazer, mas dessa vez eu quero fazer diferente. Então, eu tô usando aqui olhos adesivados, tá? De resina. Então, o pessoal que trabalha com biscuit usa muito, quem trabalha com feltro e com tecido também dá super certo. Então, eu vou destacar esse olhinho e vou posicionar do lado desse pontinho que eu fiz. Então, se eu fiz pra cá, eu vou posicionar aqui do ladinho, não em cima do ponto, mas do lado. Então, aqui, ó, é só destacar. Vocês encontram... É só pesquisar na internet que vocês encontram facilmente esses olhinhos. É só colocar lá na busca, olhos resinados e escolher um tamanho. Esse foi o tamanho G, foi o maior que eu consegui encontrar, mas tem maiores que isso, é só pesquisar. E aí, posiciona o olhinho e tá pronto, ó. Tem de várias cores e aí você escolhe. Então, posicionei o olho, ou se você pintar o olho, depois você faz uma marcação de 1 centímetro para cima do olhinho, tá? Então, aqui, ó, 1 centímetro, eu marquei aqui um pontinho e aqui também. E aí, a gente faz a sobrancelha. Só um tracinho de leve aqui, ó. Tá? Aqui. Subiu 1 centímetro, faz um pontinho e faz um traço depois para ser a sobrancelha. E tá quase pronto, ó. Depois é só apagar esse ponto que a gente fez aqui no meio, tá? Mas aí, ó, daqui pra frente é só você acrescentar detalhes. Então, aqui, ó, eu vou puxar 2 cílios para um lado, aqui também, para dar um charmezinho no olho dela, ó. E aqui embaixo também vou fazer 2 cílios menores. E aí, eu vou cobrir esses traços que eu fiz com lápis, com a caneta permanente. Eu uso a ponta mais fina para fazer esses contornos, tá? Então, aqui eu vou traçar. Mas, ó, é só cobrir e tá pronto. E para quem tiver dúvida, eu já fiz testes no tecido e essa canetinha permanente é própria para fazer artesanato, fazer esse tipo de trabalho. Então, já fiz teste, já molhei o tecido e realmente não sai, tá? Por isso que eu gosto dela. Bom, olha só. Agora, eu vou cobrir aqui os cílios.
Se não tiver a caneta, você pode fazer com um pincel. Mas tem que ser um pincel bem fininho para fazer esses traços, tá? Se não quiser, pode fazer com a caneta permanente, que dá super certo. Bom. E agora, eu vou fazer os cílios aqui embaixo. Faz se quiser, tá? E aqui somente na metade eu vou contornar esse olhinho, ó. Aqui no nariz também. E na boca eu vou fazer com a tinta de tecido rosa. Bom, gente, antes de pintar a boquinha, eu vou dar uma dica para vocês. Eu descolei aqui o olhinho e coloquei um pinguinho de cola, dessa cola universal, que é para artesanato, você usa em tecido, feltro, em vários tipos de materiais, e coloquei aqui para poder reforçar, tá? Porque é adesivo, mas não gruda tanto assim no tecido. Então, eu coloquei um pinguinho de cola aqui e colei novamente para ficar 100% seguro. E aproveitei para passar um pouquinho de blush. Então, passei aqui para deixar o rostinho mais rosado. E agora vamos para a pintura da boquinha. Eu tô usando aqui a tinta de tecido para contornar essa boquinha, tá? Tenta fazer isso com o pincel mais fino que você puder achar aí. Recentemente eu procurei uma lojinha aqui que tem no bairro, mas eu não encontrei. Procurei um bem fino mesmo e não encontrei. E depois eu vou procurar em outra loja, mas dá para ir desenrolando com esse aqui, ó. Eu molho a pontinha e vou fazendo bem de leve para cobrir essa boca. Se você tiver aquela caneta que na cor vermelha, também dá certo. Desde que seja própria para isso, para passar em tecido, que seja para essa finalidade. Ó, vai pintando. Depois reforça mais um pouquinho. E depois deixa secar. Bom, aqui finalizei. Tá pronto o rostinho, muito fácil de fazer. É só ir exercitando aí num pedacinho de retalho. E faz as marcações, dá pausa no vídeo. E você vai pegando prática, tá? Então, com esses olhinhos, ó, muito prático. Mas se quiser fazer com pintura, também dá super certo. Fica lindo, da mesma forma. E aqui para os cabelos, fiz uma mecha medindo 17 centímetros. E amarrei um pouquinho para o lado, porque eu não quero dividido ao meio, tá? Então, isso daqui vai ficar na frente, na testa da boneca, então eu queria deixar um pouquinho pro lado. Então, dei um nó aqui e tá pronta a mecha. E depois vai fazer cachinhos, caso você queira, né? Se quiser fazer Maria Chiquinha, também fica bonito, mas essa boneca eu quero fazer com cachinhos. Então, eu fui
pegando a lã e enrolando aqui em 3 dedos. Enrolei, enrolei, enrolei. E depois é só cortar aqui um pedacinho e amarrar. Dá um nó. E vai estar pronto aí o cachinho, tá? Faz vários desse. Eu vou fazer mais, porque ainda tem um restinho do novelo, mas aí você vai colando e vai vendo a necessidade. Se precisar encher mais, você faz mais uns cachinhos. Vai depender muito do tamanho da cabeça. E aí, é só posicionar na cabeça da boneca aqui, primeiro a mecha, tá? Então aqui, ó, como eu quero do lado, eu vou fazer uma amarração aqui nessa ponta para facilitar e nessa outra aqui também, tá? Eu vou dar um nó em cada ponta, vou posicionar aqui na cabecinha dela e depois eu vou iniciar a colagem. Vou colocar aqui um alfinete para ir ajudando e vou colar primeiro a mecha. Por último é que a gente vai colar os cachinhos. Bom, já colei a mecha aqui, usei alfinetes para ir ajudando e fui organizando aqui, espalhando esses fios e já tá colado. Agora é só encher com os cachinhos, tá? Mas antes de colar os cachos, eu sugiro que primeiro você costure no pescocinho da boneca, tá? Então, primeiro costura no pescoço, a cabeça, e aí depois você vai e completa a colagem aqui dos cachos, porque fica inviável você primeiro colar os cabelos para depois costurar no pescoço, né? Então, o ideal é que você costure primeiro. Então, eu vou lá dar uns pontinhos, costurar essa cabecinha no pescoço, e aí a gente vem colando os cachinhos aos poucos para encher esse cabelinho dela, deixar bem volumoso. Prontinho, já costurei, tá aqui, ó, só dei uns pontos para prender esse pescoço aqui, a cabeça, ó, tá? É só uma costura ao redor, bem reforçada. E agora é só ir colando os cachinhos para deixar o mais volumoso possível. Que aí fica mais bonito, né? Quanto mais cachinhos, mais fofinha ela fica. Então eu vou colando, tá? Começa aqui, nesses cantinhos. E pego a parte que tá com nó e vou colocando aqui pra esconder. E aí fica com um acabamento bem bonito, tá? Vai enchendo tudo isso aqui ao redor, só não pode cobrir aqui essa parte, porque a ideia é deixar bem visível essa parte da frente, tá? Depois eu vou colar uma florzinha aqui do lado para dar um charme. Então, vou colocando os cachos aqui um pouquinho mais para trás, para deixar tudo livre aqui, e colocar do lado, tá? Atrás aqui no meio, pode colocar. Puxa um pouquinho assim pra trás, ó, e deixa visível essa parte lisa. E aí é só cobrir, gente, não tem segredo não, tá? Atrás do mesmo jeito, vai fazendo a colagem. Bom, já colei os cachinhos, eu fiz mais alguns para poder completar aqui atrás. E agora é só colar uma florzinha ou um laço, se você quiser, tá? Algum detalhe aqui nos cabelos. Eu vou colar uma flor, uma margarida, e aí vou vestir a roupinha dela e vai estar quase pronta aí a bonequinha. Aqui para fazer a bolsa, eu tô usando
2 pedaços de manta, pode ser R1 ou R2. E aqui eu já passei o ferro, essa é a parte principal, é o tecido exterior da bolsa. E deixa eu medir aqui, é uma bolsa bem pequenininha que eu quero fazer, tá? Então aqui, ó, mede 13 por 11 centímetros, tá? Você vai cortar também 2 pedacinhos de tecido pro forro, nessa mesma medida. E aqui eu tô usando um zíper, aqui é um zíper pequeno, deu certinho para essa medida aqui, tá? E agora, a gente vai pegar essa parte aqui que tá grudada na manta e posicionar o zíper com o cursor pro lado esquerdo. Então, coloca ele para baixo e alinha bem aqui em cima, tá? Depois, é só colocar o forro sobre esse zíper. Coloca alfinete para ficar mais fácil na hora de costurar. Vou alfinetar toda essa parte aqui ou então usar os clipes. E aí eu vou fazer uma costura, tá? Lembrando que é o direito do forro com o direito do tecido principal, tá? Então, coloca aqui sobre o zíper e faz uma costura dando retrocesso no começo e no final. Já fiz a costura e agora é só colocar esse forro para trás. Aí é só colocar essa parte principal aqui embaixo e virar, colocar direito com direito. Posiciona bem aqui alinhado em cima, ó. E aí, você cobre o zíper da mesma forma que a gente fez lá no começo. Cobre o zíper com o forro. E faz essa mesma costurinha aqui prendendo esse forro ao zíper. Então, eu vou fazer essa costura e volto já já. Já fiz a costura e agora é só abrir aqui essa parte, ó. E aí, costurar aqui, rebater essa costura desse lado e desse, pra prender o forro, tá? Eu vou fazer essa costurinha. Se quiser, pode fazer uma costura decorativa aqui. Bom, já tá prontinho aqui, eu fiz a costura. E agora, é só unir parte principal com parte principal. Deixa tudo bem alinhado. Deixa eu abrir primeiro o zíper, mais ou menos até aqui, tá? E aí, depois eu vou colocar um alfinete para facilitar aqui na hora da costura. E aqui, ó, é só unir forro com forro, tá? Prontinho. Depois, é só fazer uma costura em toda a volta. Você pode fazer assim, quadradinha mesmo, a bolsa, ou pode pegar algum tubinho, alguma coisa redonda para servir de molde e pode fazer um risco arredondado aqui nas pontas, tá? Para poder costurar. Eu acho que é isso que eu vou fazer, vou deixar arredondado aqui nas pontas, mas primeiro eu vou alfinetar essa parte. E aí sim faço a costura sobre o risco. Aqui já fiz o risco em toda a volta e essa parte aqui vai ficar aberta. Então, eu vou iniciar a costura aqui dando retrocesso e vou seguir toda a volta, lembrando de sempre dar um retrocessozinho aqui para reforçar a costura na parte do zíper.
aqui também, e vai seguindo até o final, dá retrocesso novamente, e aí é só cortar excesso de tecido, manta e zíper e desvirar. Eu vou fazer isso na máquina e volto para mostrar. Bom, gente, já costurei, tá? Vou dar só uns piques aqui na parte arredondada, para não ficar repuxando e ter um acabamento bem bonitinho depois quando desvirar, tá? Mas é bem de leve mesmo, com cuidado para não cortar a costura. Pronto. E agora eu vou desvirar por essa abertura e aí a gente faz umas alcinhas bem simples e tá pronta a bolsinha. Aqui já desvirei, olha só como ficou. E agora eu vou passar o ferro, deixar tudo bem certinho, bem assentadozinho. E aqui vou fechar com uma costura a parte do forro, tá? Eu dobro aqui pra dentro, um pouquinho, vou fazer uma costurinha, fecho, e aí vai estar pronta a bolsa. Pode colocar um pingente aqui, eu vou procurar ali na minha caixinha e vou ver se coloco algum detalhe ou uma florzinha aqui, só pra não ficar isso daqui vazio, sem nenhum detalhe. E agora é só costurar, dar uns pontinhos aqui e colocar uma alcinha. Então, essa alça pode ser, enfim, de tecido, pode ser um pedaço de viés, você pode medir na boneca e fazer, ou então fazer uma trancinha com alguma linha de crochê. Você faz uma trança e aí prende aqui de um lado e do outro. Por enquanto é isso, vou vestir a boneca, vou organizar a bolsa, passar o ferro e mostrar o resultado desse trabalho de hoje. E aí, gente, gostaram da margarida? Eu achei que ficou uma graça. Aqui eu colei essa flor de feltro que eu tinha guardado há bastante tempo e costurei esse botãozinho amarelo para combinar aí com a gola e lembrar as cores da margarida. Aqui também, ó, eu coloquei uma margaridazinha de EVA, tá? Isso é opcional, mas eu achei que ficou uma graça combinando com a estampa do vestido. E tá aí, prontinha, essa bonequinha fofa. É uma boneca decorativa, indicada para nicho, estante. Com certeza vai dar todo um charme aí para o ambiente e é o tipo de produto artesanal que agrada adultos também. Então capricha, divulga entre os clientes. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!